Tudo para a glória de Deus, né? É o título desta mensagem que quero estar falando aqui com vocês, embora há tantos títulos nessa mensagem, né? Eu diria de todo o meu coração e todo o meu carinho pelo apóstolo Paulo, eu diria, que cuidado lindo com o povo, com as cartas que ele fazia, mesmo preso, ele escrevia. E muitas vezes ele repetia a mesma coisa, porque ele queria o bem daquele povo. Ele não estava presente, mas ele mandava a carta. Então, que lindo cuidado de Paulo, né? Portanto, eu vou ler em Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada mesmo façais por contenda ou por vangloria, mas por humildade, cada um considerai os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nessa parte aqui, esvaziou-se. Eu lembro das bem-aventuranças. É bem-aventurado, né? O homem pobre de espírito. O pobre de espírito, que ali a bem-aventurança nos relata, é aquele que se esvazia de si para ser cheio de Deus. Ele nega a si, ele muda totalmente a sua vida para viver para Cristo, para ter os mesmos sentimentos dele, os pensamentos dele, e juntamente com os irmãos. Esta mensagem que estou lendo poderia também mudar e ser assim, a importância da comunhão dos irmãos na igreja, na congregação, entre ali o povo. Por quê? Porque nós pegamos o exemplo de Cristo e levamos para a igreja, levamos para a nossa casa, levamos para o ambiente de trabalho, levamos para a escola. Nós tiramos todo aquele velho homem e nos revestimos do Espírito Santo. Aquele que a partir do momento que você toma essa decisão, vai habitar em você e a sua conduta vai mudar. Então, Jesus veio dar vida por nós e ele viveu ali no meio da humanidade, sentindo a necessidade. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus morreu perante a muitas pessoas, mas tem muitos que quando ouvem falar de Jesus, ou ele está no comecinho da fé, muitos se envergonham, né? E Jesus, quando foi morto, foi perante a muitas multidões. Uma morte de cruz, que naquela época era uma morte
de muita vergonha. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E é no nome de Jesus que você deve orar. É no nome de Jesus que você expulsa o mal que vem na tua porta. É no nome de Jesus que nós repreendemos tudo aquilo que vem para nos roubar a nossa fé e tirar a nossa paz. Porque o nome de Jesus, ele tem todo o poder sobre todos os nomes. Sobre o nome da Maria, o nome do João, do Felipe, seja de quem for a pessoa. É no nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Quando eu me arrependo dos meus pecados, conheço a história de Jesus, sei o que ele veio fazer, eu confesso, eu me arrependo e eu quero este Jesus na minha vida. Ele é o meu Senhor. Eu confesso, eu me arrependo daquilo que eu estava vivendo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para a glória do Pai Todo-Poderoso, que enviou esse Jesus. Por isso, querido, nossas mentes têm que estar cheia de Deus. Porque nós temos, ou tenhamos, sei lá eu o quê, uma clareza para o mundo espiritual. Porque o inimigo das nossas almas, ele cega o entendimento, ele cega a visão da pessoa, até para ele entender a mensagem que é pronunciada. Ele não consegue receber, porque o inimigo, ele vai dando uma mente cega. E outros, queridos, muitos estão procurando ter esta mente. Além do inimigo vir com a facilidade de cegar o entendimento das pessoas, muitos, até os escolhidos, estão envolvidos na cegueira da mente. Como assim? Colocando coisas de internet na mente, procurando um outro caminho, que não é o caminho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Jesus que é o caminho. E muitas vezes a pessoa fica ali o tempo todo habitolados em notícias que traz muita tristeza, notícias que não vem te edificar, notícias que aquele que tem um pouco de depressão vai se afundando, e outras coisas mais, e tantos outros relatos que tem, que afastam o homem de Deus. E ele vai começar a ver os medos, as coisas, e vai esquecendo de orar, de buscar a Deus, e ver o que Jesus fez na cruz. Ainda que você esteja na pior situação, no pior pecado, seja o que você cometeu, e o diabo fala, e aí, ó, agora tu é crente? E aí tu crê nesse Jesus? E você diz, creio sim, porque ele levou sobre si todos os meus pecados quando morreu no Calvário, em condição de perdão. Se eu me arrepender, ele vai me perdoar. Não que eu continue pecando e eu vou para ser salvo. No sangue de Jesus há todo o poder. E eu me arrependo agora do que fiz. E Jesus, me liga de novo aí. Não corta o cordão da minha ligadura contigo. Convide ele ao teu Calvário. Não deixe o inimigo colocar coisas na tua mente. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Essa é a carta de Paulo. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Existem momentos em nossas vidas que nós queremos tanto aquilo, e Deus
mostra diferente, mostra o contrário. Aquilo não aconteceu como deveria ser. E você precisa descansar. Essa foi a vontade do Pai. Esta foi a vontade de Deus. Trazei todas as coisas, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Queridos, não tem coisa pior do que você pedir alguma coisa para alguém e a pessoa vem fazendo, batendo, chutando, gritando, ai, mas isso é, e reclamando do que você tem, das coisas que tá suja. Eu digo até isso para as pessoas que trabalham nas casas domésticas, onde tem muito serviço. Tudo que você fizer, faça por amor, por carinho. Não murmurando. Tem um filho, murmura porque tem, porque vai trocar fralda, porque vai fazer isso. Tenha prazer, porque você tem um filho. Há muitas pessoas que não têm. Tenha prazer, porque você tem uma casa para você limpar. A minha vida, queridos, é uma vida muito corrida. Eu não tenho tempo quase para nada. Tenho uma vida muito corrida. Desde a minha infância, eu sempre fui assim. E eu precisava limpar os meus armários. E eu gosto de lavar tudo que tem lá dentro. Coloca um balde, coloca sabão, coloca vinagre, coloca limão. Olha aqui eu dando uma dica para você cuidar da sua casa. E você precisa lavar peça por peça. Joga dentro de um balde, coloca cana, coloca sal, coloca o que você quiser. Tempera ali aquele balde, joga aquela louça dentro, depois vai só tirando, enxaguando. Depois você põe tudo para secar e guarda de novo. Então você vai facilitando. Vai pedindo a Deus, Deus vai lhe orientando. Para de murmurar, reclama, murmura do marido, murmura da sogra, murmura da filha, murmura de tudo quanto é gente. Entendeu? Mas não olha para ela. É o tempo todo, é igual aquele povo, Deus fazia ali. Dava comida, colocava uma coluna de fogo, colocava uma nuvem, fazia de tudo pelo aquele povo. Mas o povo estava sempre em murmuração. Murmuração não agrada o coração de Deus. E nem tampouco em contendas. Esteja como um soldado sempre pronto a servir ao mandado do Senhor. Por isso nós não vivemos nós mesmos, mas o Senhor vive em nós. E nunca se preocupe em fazer o ide do Senhor, porque Ele coloca a palavra na tua boca. Ele vai fazendo você tomar as direções certas para aquela direção onde está, na maior precisão. E não também com contendas entre os irmãos. Vamos viver em paz entre os irmãos, não vamos brigar, nem contender por nada. Vamos respeitar o dom que o outro tem. Vamos respeitar o jeito que aquela pessoa fala, o jeito que ela se veste. Às vezes ela não se veste como nós deveríamos que ela se vestisse. Não digo que seja escandalosamente, mas que às vezes a pessoa não tem. O jeito de trabalhar, nós temos que ser submisso. Ela está na frente, então vamos ser submissos àquela pessoa que foi escolhida a estar ali. Ah, mas eu faria melhor. Ah, mas se fosse comigo, eu faria assim. Não, queridos, não. É a mesma coisa que uma pessoa trazer uma mensagem e quando terminou, a pessoa que não gostou, ou que vai lá e arruma a mensagem. Irmão, é o Espírito Santo que vai trabalhar no coração das pessoas. Temos que ser submissos ao que Deus está fazendo ali. Que tudo seja para a glória do Senhor. A ação é dele. Ali é liberado cura. Ali é liberado transformação. Ali é liberado livramento. Ali é liberado tantas coisas, né? Para nossas vidas. Não devemos contender. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa. É o que nós vivemos hoje. Eu achei lindo quando a Bruna Carla se rejeitou a cantar em um determinado casamento. Você canta onde você quiser. Ela estava sendo convocada aí evangelizar, a estar fazendo um louvor num ambiente público para ganhar almas para Jesus? Não. Então, portanto, ela não deveria ir. E não foi. Você não pode se corromper com
a maior parte do mundo. Ah, mas a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. A voz do povo não é a voz de Deus. Então, queridos, nós temos que viver no meio dessa geração corrupta, perversa, mas não se contaminar com ela. Ter o exemplo de Cristo e não fazendo por contenda. E não por vangloria, né? Vanglória. Uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, e não ter corrido nem trabalhado em vão. Você já perguntou para o Senhor assim: Senhor, será que o que eu estou fazendo é em vão? Será que o que eu faço está agradando a Ti? O que eu preciso melhorar? Queridos, uma vez aconteceu de uma pessoa ser tão usada pelo diabo, e a pessoa se virou a mim e falou: irmã, e a pessoa se dizia ser de uma igreja. E a pessoa falou assim: irmã, essas tuas caminhadas que tu faz para a igreja, sem vão. Tu ir para o culto todos os dias. E a pessoa falou assim: você acha que ninguém vai adulterar, ninguém vai pecar, ninguém... Você acha que no céu... É lógico que essas pessoas que adulteram vão para o céu. Eu achei aquilo um absurdo. Como, irmão? Que eu vou estar em adultério e eu vou para o céu? Era como se a pessoa incentivasse a alguém fazer um pecado e achar que era normal. Irmãos, quantas vezes você vai, pega a sua bicicleta, vai para a igreja, essas caminhadas todas em vão. E eu falei: sangue de Jesus tem poder? Como? E a presença de Deus que eu senti lá? E o toque do Espírito Santo? Isso é uma pura palavra diabólica. E quantos são tentados a deixar a fé por causa de uma fala maligna? Viu, meus queridos? Se a minha casa não fosse firmada na rocha, eu iria dizer: não, realmente é. Vou então desfrutar dos prazeres do mundo. Vou viver nessa corrupção, nesse engano. Porque no final tudo vai acabar em pizza. Tudo vai ser muito bom. Mas não é assim. A gente nega. Nega os prazeres, nega as paixões, nega tantas coisas por amor ao Senhor. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isso mesmo. Então, querido, quando nós vivemos conforme os mandamentos do Senhor, nós vivemos em pleno gozo. Em pleno gozo. Eu não vou ser ignorante e falar para você: você nunca vai ter um problema, você nunca vai passar por um momento, você nunca vai passar por um assalto, você nunca vai passar por algo que vai mudar algo dentro de você. Porque, queridos, existem traumas que acontecem, que traz uma sequela muito grande, a ponto da pessoa, muitas vezes, conviver até o dia da morte. Pode acontecer. Que pode ter um livramento diante dessas sequelas, sim. Porque Deus, ele pode todas as coisas. Mas se diante dessa situação você consegue glorificar a Jesus, você consegue viver e fazer conforme a sua vontade, isso lhe basta muito mais do que o que você sente. Se torna pequeno o que nós sentimos. Aprendi nesse domingo, né, na administração ali da Alessandra,
que as dores, né? As nossas não, o que o nosso corpo passa pelas dores, pelas enfermidades, e muitas vezes pergunta, vou deixar de ser Jesus porque eu não fui curada, né? Estou sempre sentindo as mesmas coisas, mas Deus trabalha conosco desta maneira. Queridos, Ele cura. Mas o que é mais importante, né? Como Jesus pregava, Ele falava, o que é melhor? Falar, teus pecados estão perdoados, ou sede curado, levanta, pega a tua cama, e outros milagres mais que Jesus fez. Mas o que é mais importante para você? É ser curado ou ter a vida e a força e a graça de Deus para viver diante deste momento tão difícil? Para que você está sendo preparado e amanhã você pode passar um problema maior que esse, mas você está bem revestido em Deus. Espere no Senhor e Ele vai atender. Então, meus queridos, o gozo, a paz, ela é melhor do que qualquer outra coisa que venha te oferecer. Porque muitas coisas nos traz prazer, mas não nos traz a felicidade. Por estarmos, muitas vezes, alimentando o prazer da carne. Outra coisa também é ser humilde, ser simples, é a melhor coisa do que você, diante dessa situação que você está vivendo hoje, usar de arrogância para você conquistar algo que você está querendo. Seja uma pessoa mais simples, seja mais humilde no pedir, seja mais humilde ao se aproximar de alguém. Porque nós não devemos tomar com a nossa arrogância aquilo que é do próximo, mas na simplicidade, na sinceridade. Por isso que nós devemos chegar a Deus com a sinceridade do nosso coração. Não colocando Deus na parede. Não, tu vai fazer e acabou. Tu tem poder e por isso tu vai fazer. Muitas pessoas falam essas besteiras para que as pessoas cheguem e coloquem Deus na parede. E aí, querido, sofre e não dura muito tempo, volta. Nós, quando entramos na igreja, querido, realmente a situação está difícil, o Senhor vai nos dar graça. Mas coloque teu pé na igreja. Como um homem arrependido dos seus pecados e que quer achar a salvação. E aí, você nunca vai desviar do caminho do Senhor. Mas quando você entra para Deus abençoar a sua empresa, para Deus abençoar os seus filhos, para Deus te dar o marido de volta, para Deus te dar uma casa, querido, não vai longe, você volta para trás. Porque o seu coração está ligado nessas coisas. Busque primeiramente o reino de Deus, a sua justiça. As coisas que você faz, querido. Você está preparado para receber as bênçãos do Senhor? Como que é o teu comportamento? Qual é a tua fala? Muitas vezes você pede uma ajuda para alguém, mas você não faz nem a sua parte. E não é assim dessa maneira. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que viver em comunhão junto com os irmãos. Quando eu tinha as minhas pernas muito boas, quando eu tinha eu aproveitei muito a minha mocidade com o Senhor. Eu ia para a igreja todos os dias, quando eu era muito católica. Desde a minha infância, eu gostava muito de estar na igreja, não perdia. Muitos iam na missa ao sábado e domingo, eu ia todos os dias. Gostava de ler aquelas leituras lá, participar, eu gostava de estar junto. Mas eu fazia muitas perguntas que não tinha resposta certa. E aí, queridos, quando eu aceitei Jesus, eu senti uma alegria muito grande no meu coração. Eu queria falar para o mundo inteiro do tanto que queimava no meu coração aquele amor por Jesus. E muito doente. Eu falava, Jesus, eu estou aqui, mas eu quero ser salva. A prioridade é a minha salvação. Eu descobri que lá na cruz do Calvário, o diabo não tinha poder sobre a minha alma. Não tenhas medo. Não tenhas medo, que em tua alma ninguém poderá tocar. Não tenhas medo, na tua alma ninguém poderá tocar. Queridos, quando eu passei por um momento muito difícil, o sono foi embora. Acabou. Eu não dormia, não tem coisa pior que você não dormir.
eu orava, eu fazia tantas coisas. Mas no momento que eu comecei a adorar, a buscar a Deus, a começar tudo de novo, orando, lendo a palavra, quando eu vi, foi embora que eu nem cheguei nem a pedir. Parei de pedir e fui fazer a liçãozinha que ia me dar o livramento daquilo ali. Porque tem muitas pessoas passando por muito momento difícil. E às vezes, querido, quando você está com uma doença, quando você está impossibilitado e naquele momento tem tantas coisas em sua volta para você fazer, é casa para limpar, é comida para fazer, é marido para cuidar, a doença aumenta. Aumenta porque o seu psicológico não está preparado. Aí você começa a acelerar a sua respiração, a pressão começa a subir, o seu organismo fica todo acelerado, é como se você estivesse subindo uma ladeira e alguém quisesse te pegar. E dali, querido, vem a ansiedade interna, não é a ansiedade das coisas de fora, e tem a ansiedade interna, você fica totalmente desgovernada. Hoje em dia as pessoas não ajudam mais as pessoas. Irmão, posso ir na sua casa, posso te ajudar? Não tem mais isso. Na minha época tinha. Na minha época, né? Eu tô muito bem assim. Assim, porque a gente vivia naquele amor ali entre os irmãos, ia lá, varria a casa da irmã, lavava a louça. Não é ir lá para ficar falando, ou escutando, falando mal de um, falando mal de outro, porque Deus não se agrada disso. É ir para fazer a diferença. O doente que tá doente, ele não quer muita fala, não, ele quer ação. Faz um caldo, faz uma comida. Não tem mais, né? O mundo tá se vivendo, ainda tem lá no Nordeste. No Nordeste ainda tem aquelas pessoas que elas têm mais essa possibilidade, disponibilidade de estar atendendo mais as pessoas nessas necessidades, né? Aqui é uma cidade grande, entendo que as pessoas correm muito, tem trabalho e tantas coisas para fazer. E nós, diante de toda essa correria, vamos colocar a nossa mente, os nossos pensamentos em Deus. Com certeza, Ele vai se chegando a você, Ele vai te mostrando sinais, Ele vai te dando direção, que decisão você tomar. Não tome decisão precipitada. Ele vai te ajudar a você a passar por este momento difícil. O mundo pode estar do jeito que estiver. Você tem Jesus? Onde está o Deus que você confia, que você crê, né? Então, ele continua no mesmo lugar, mas nós saímos da direção. Nós mudamos o caminho. E aí, a gente vai perecer pelas nossas escolhas erradas e por nós mudarmos o caminho. Sair da direção. Então, que venhamos ter, queridos, discernimento para compreender. E que tudo que você faça é para a glória do Senhor, é que o nome dele seja exaltado. É para que o Senhor manifeste ali o poder e o fogo. Que Deus, ele é fogo. Deus, ele consome muitos inimigos, queridos, que se levantam contra nossas vidas. Deus, ele tem zelo. Deus, ele quer que nós sejamos humildes, simples e sinceros. Porque não adianta eu chegar para você e falar toda essa palavra, essa carta linda que Paulo ali escrevendo. E Paulo está lá preso em Roma, mas é um homem que tem pavio curto, é um homem que não vive nada daquilo que ele escreveu. É que nem muitas mães querem dos filhos algo que ela não deu, que ela não tem para dar. E quer que aquele filho ou aquela filha seja uma hiperfilha. A mesma coisa são as profissões. Para você se ter uma profissão em algum determinado área que você escolhe, você precisa fazer o quê? Estudar. Para poder você ir exercitar aquela profissão. Para Deus usar os seus vasos aqui na terra,
Nós temos que ter uma busca. A palavra em si, ela é poderosa. A ação do Espírito Santo tem que haver liberdade em mim. Eu tenho que ter a união, casamento, Espírito. Eu tenho que ser cheia do Espírito Santo para poder transmitir a virtude operar do que Deus ele precisa fazer ali naquele ambiente. Então, se eu não tenho essa vida, não vai acontecer. Então, eu preciso tirar muitas coisas, queridos. Quando você vai, que nem eu limpei lá o armário, por que então eu limpei os armários? Por qual necessidade? Se poderia estar então tudo ali. Embora eu goste das coisas muito certinhas, não gosto que as pessoas cheguem, abrem o armário e vão empurrando, colocando as coisas lá de qualquer maneira. Bem assim é a nossa vida espiritual. Não é chegando coisas de qualquer jeito ali. Não faz parte da minha vida cristã. A gente vai tirando fora, se organize. Veja o que está precisando em você. Então, por que limpar o armário? Porque tinha uns cocôzinhos de baratas, umas baratinhas pequenininhas que é difícil de tirar elas. Dedetizei todo o armário contra aqueles insetos. Limpei tudo. Mas adiantava só isso se não cuidasse da louça? Não, tinha que lavar também as louças que iriam colocar ali. O que é que tem no teu coração? O que você tem colocado no seu coração? Não adiantava eu limpar todo aquele armário, pegar toda a louça suja e colocar ela de volta. Não, é todo limpo, é limpo. Por isso, se eu sou tão detalhista e gostar das coisas tão limpinhas, no material ali, naquilo que eu estou vendo, nos meus armários, por que não também ser limpa para o Senhor? Não ter uma mente cheia de maldade, não viver com contenda contra os meus irmãos, de intriga, de fofoca, de confusão, disso, daquilo. Não, queridos, porque Deus não se agrada. Então nós temos que ter um coração limpo, para que as coisas que cheguem nele sejam limpas. Primeiro é o olho, depois vem para a mente. E da mente desce para o coração. E do coração é ação. Então, que hoje, nesta manhã, a gente venha aprender o que o Senhor nos mostrou através dessa carta de Paulo e também em alguns conselhos básicos. Né, um pãozinho fresquinho descido do céu. Né? Quem não gosta de comer um pãozinho fresquinho com um cafezinho, né? Ninguém gosta do pão amanhecido, até come. Tem outros que já gostam, mas até come. Vai lá, esquenta, não podemos desperdiçar nada. Mas o pão fresquinho do céu, querido, é para quem tem fé e para quem está ligado no Senhor. Então Deus, ele fala a todo instante conosco. Temos bastantes ensinamentos bons. Aproveite o momento, porque terá tempo que você vai procurar e não vai encontrar. Quero estar orando, fazendo mais uma oração, por todas as pessoas que entraram no programa, por todos que compartilham, porque quando você compartilha, você está... Eu nem penso tanto em ter muitas curtidas. O importante é, aquilo que serve para você, você também participar com aquele outro que também está necessitando. Da mesma forma que a palavra fluiu em você, vai fluir também em outras pessoas. E várias vezes que ela ouvir, vai falar de outra maneira. Porque Deus, ele é renovação. Às vezes, quando eu vejo que eu estou envelhecendo, eu vejo Isaías, né? Que seremos renovados. E eu me apego a isso. Né, que nós seremos renovados. Então, queridos, é esse renovo que a gente tem que pedir cada dia. Porque a pele, o corpo, vão sentindo os efeitos, porque é carne. Mas dentro de nós, há um espírito jovem, há um espírito de força, há um espírito que vai à frente, não para, não senta, ainda deitado num leito, preste a deixar o corpo, ainda está alegre, ainda está tendo a esperança, ainda dentro de si há avivamento no espírito. Por quê? Porque
essa renovação o Senhor vai dando. Muitos acham que é uma pele mais nova. Não. Nós teremos sim um corpo totalmente renovado, transformado, nunca mais vai envelhecer. É quando nós formos arrebatados e formos morar na glória. Aí, querido, você não vai precisar de passar creme, você não vai precisar de querer fazer plástica, você não vai precisar nada disso, né? A gente vai ter um corpo transformado. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, eu quero te agradecer por este momento, Senhor, de estar juntamente com os ouvintes, com aqueles que vão ouvir depois, com os meus amados irmãos. Que o Senhor derrame sobre os nossos corações neste momento, Pai, alegria. Alegria, Senhor, que nos traz a felicidade, Senhor, e nos anima para vivermos, ó Deus. Que nossas mentes estejam focadas no Deus Criador de todas as coisas, no Deus que tem todo o domínio. Que nós possamos estar com a nossa mente focada em Jesus de Nazaré. Aquele que andava no jumentinho com seus pais. Aquele que foi guiado por ti para vir ao mundo numa manjedoura, ali juntamente com aqueles animais. E nasceu Jesus, sendo um homem que deixou toda a sua glória, o seu esplendor, e nasceu aqui humilde, numa manjedoura, esvaziou-se de si tudo e se igualou aos homens, entendendo as nossas dores, as nossas dificuldades, tendo compaixão em todas as suas ações. Que as nossas obras aqui, Deus, não sejam em vão. O inimigo, ele é mentiroso, ele tem jogado muitas mentiras. Não deixe essas pessoas confundidas com enganos, ó Deus. Cuida dessas mentes, Pai, dessa pessoa que está órfã e que o inimigo está lançando mentiras, dizendo que sua mãe, ou seu pai, ou seu parente mandou algum recado. Isso não existe. Não existe, Deus. Repreende todo esse engano, toda essa mentira, Pai. Que essas mentes sejam atentas à tua voz. Ó Deus, abençoe o nosso dia, Deus. Mesmo que alguma coisa ruim venha acontecer, sabemos que tu estás conosco, que não vai nos abandonar. E aquilo não vai ser, Senhor, para nos danificar. Que venhamos aprender contigo. E usar de autoridade que tu nos deste, através do teu Filho. E no nome de Jesus, que há poder sobre todos os nomes, e no seu sangue que foi vertido na cruz, o repreendemos todo mal, toda inveja, todas aquelas palavras lançadas, todas as palavras malditas contra a nossa vida, contra o povo de Deus. Mães que lançaram palavras malditas contra os seus filhos, sejam repreendidas em nome de Jesus. As nossas palavras sejam para abençoar e não para amaldiçoar. Deus nos guarde e nos conduz, Senhor, sempre, Senhor, à vereda da justiça. Que tu brilhe cada dia mais em nossas vidas. Sejamos o sal e a luz do mundo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.